Deus e fala que vai continuar sempre lendo assim. Cada vez que eu leio, acontece coisas boas na vida. Não, gente, ó. Vamos fazer uma forcinha de lutar uns trocadinhos e comprar na livraria. Você tem ideia? Comprar esse livro pra ver Gabriel. a humanidade dentro do pecado. Né? E aqui, então, e aí hoje eu vou contando também para o leitor desse CD aqui, que eu estava até com vontade de colocar para a gente ouvir, viu? Eu acho que vou falar só um pouquinho para nós ouvir uma parte, podemos até dar para ensinar mais isso. Então, então ele fala assim, a ideia errônea que aparta o homem de Deus. Aqui mesmo está falando. Qual que é essa ideia errônea, tá? Que separa o homem de Deus? Tem muitas ideias, mas quem sabe que está onde? Quando o homem fala que eu sou pecador, não é? Que eu não sou aquilo, que eu não posso, eu não tenho capacidade, então as ideias são ideias que apartam e separam o homem de Deus. Então aqui ele fala assim, ó, toda e qualquer ideia que nos aparta de Deus, que prejudica o relacionamento entre ele e o homem, impede que o amemos de verdade. Ideias como, não só através de tal meio o homem não será aceito como filho de Deus. Não tem religião que fala, se o homem for batizado no meio das águas, não, né? Isso não pode ser. Então, mas na Bíblia não tem nada que fala que o homem, né, tem que ser batizado de tal forma. Então aqui fala assim. Também, o homem originalmente não que fala. Não for através de tal meio, o homem não será filho de Deus. Não praticar tal ritual não poderá ser filho de Deus. Essa é a religião que fala isso, né? Não praticar tal coisa, né? Mas Deus é amor, é bondade, não faz ninguém obriga ninguém a fazer nada, né? De tal forma, né? O homem, originalmente, não é filho de Deus. O homem é pecador. Então, são ideias que separam o homem de Deus. O homem não é filho de Deus. Né? Essas ideias nos distanciam de Deus. Existem religiosos que difundem tais ideias a fim de incutir temor nos homens e fazê-los aderir à sua religião. Mas isso é um grande erro. Se tiver um mínimo que seja tal tipo de pensamento, o homem perderá o sentimento de unidade com Deus e não poderá amá-lo de verdade. O primeiro e maior mandamento deixará de ser cumprido e Deus deixará de ser visto como um Pai amoroso. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando o homem pensa que ele é pecador e ele pensa que Deus é aquela pessoa que pune, que castiga, ele deixa de amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E Deus deixará de ser visto como um Pai amoroso, passará a ser indicado como se fosse um vizinho temível. Muita gente não tem um vizinho que às vezes não gosta muito. Por isso que eu tenho contando a história, porque a pessoa que estava conversando, aquelas frutas lá, tem que o telhado vai perder, vamos apanhar? Aí, mais tarde um pouquinho, se o vizinho puxou os galhos. Então, se fala assim que quando a fruta está no meu pé de manga, por exemplo, está no quintal do vizinho, é do vizinho, né? É assim, né? Tem até que doar. Então, às vezes tem certos vizinhos que são assim meio, a gente tem até medo deles, né? Mas quando a gente é bem de medo, a gente não tem medo, a gente precisa agradecer. Ela que fala assim, ó. Existem religiosos, amoroso, então Deus deixará de ser Pai amoroso para passar a ser evitado como se fosse um vizinho temível. Por isso, para o homem amar verdadeiramente a Deus, precisa conscientizar claramente que ele é filho de Deus. Filho de Deus. Então, quando eu falo assim, ai, mas eu sou filho de Deus, não tem gente. Aqui, ontem, antes de ontem, o senhor meu andar estava fazendo palestra na TV. Hoje, no dia de manhã, não passou das 7h30. A Sofinha nos assistiu? Das 7h30? Ela me contou eu não, no canal 10 eu não peguei. Ela me contou um relato dele hoje. Então, eu acho que o leitor Miyazaki, ele estava falando desse livro aqui. Então, ele contou assim, que o taxista, ele ia dar uma carona para a mulher, ela contou, foi hoje. Ontem eu vi, e aí a minha noite também Então ele falou que quando a mulher falou, você é filho de Deus, ele falou, mas ninguém entrou no tarde, bom dia, filho de Deus, isso mesmo. Então quando foi descer lá na frente, ele falou que ele
ele estava chorando, ele estava chorando, e ninguém nunca tinha dito para ele que ele era filho de Deus. Naquele dia, ele estava pensando em assaltar o primeiro passageiro. E como ela disse que ele era filho de Quando Deus, ela disse, bom dia, filho de Deus, ela despertou e serviu para ele, né? Ele estava cheio de dívidas, de problemas, isso e aquilo, ele falou, vou ter que soltar o primeiro passageiro para me salvar, porque ele teve uma situação difícil, né? Então. E aquele bom dia salvou a vida dele. você salvou também. Eu vi que foi óbvio, eu Ele me contou e foi. e o outro relato, o ladrão que devolveu as joias também. Não, ele Então estava ontem junto com esse relato, que o ladrão pegou a mulher porque ele era filho de Deus, na hora que ele estava assaltando a casa dela, aí ele pegou e devolveu toda a joia para ela. Só que ela foi perguntar, você percebe aqui, você é filho de Deus. Vai estar na palestra, eu abri aqui, ó. Peguei o celular e falou, esse foi um pai que era, mas aí eu fiquei procurando aqui, quando eu vi uma frase que ele falou, eu achei justamente aqui. A ideia é Mônica que apaga o homem de Deus. Aquela ideia que fala que o homem não é filho de Deus, que o homem é criado por Deus. Tem religião que fala, o homem não é filho de Deus. Filho de Deus é só Jesus, né? Por isso, para o homem amar verdadeiramente a Deus, precisa conscientizar claramente que é filho de Deus. E aqui, ó, na oração do Pai Nosso, aqui mais na frente, na página 320, Pai Nosso e não Pai meu. Jesus falou, Pai Nosso que está no céu. Falou, Pai meu que está no céu. Na hora que eu estava fazendo oração, falou, Pai Nosso que está no céu, santificado. Pai Nosso, todo mundo, né? Ele falou, Pai meu. Então aqui, ó, agora nós vamos estudar essa parte do Pai Nosso, que eu achei interessante. Eu já tinha lido, mas eu vou ler. Essa parte das duas partes. Então fala assim. Interpretação do Pai Nosso. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora teu Pai em segredo. Teu Pai que vê, que se passa em segredo, te dará a recompensa. Nas nossas orações não veio muitas palavras, como os gentios, os quais julgam que serão ouvidos à força da palavra. Deus já está escrito que você está falando demais, né? Aí aqui fala assim, ó. Não os imiteis, gentios, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós não peçais. Vós, pois, orai assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis ter tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui está, em Mateus capítulo 6, versículos 6 e 13. Mateus capítulo 6. Se alguém perguntar para